Obrigado, Senhor, por essas canções oportunas que nos preparam agora para esse ciclo de mensagens, de palavras que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. E nós clamamos que fale ao nosso coração, conforme o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, mais uma vez um bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? É com alegria que a gente está aqui hoje. E começando hoje, o Senhor colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos um ciclo de mensagens, de pregações sobre o tema Reconstrua a Sua Vida. De maneira que nós vamos, se Deus nos permitir, nos der saúde, força e vida para isso, pelas próximas 4 semanas, a refletir nesse tema, Reconstrua a Sua Vida. Na semana passada, nós falamos longamente sobre a necessidade de desenvolver uma vida que ultrapasse os padrões da sociedade e de uma religiosidade natural que qualquer um pode oferecer. Jesus disse que se a nossa justiça não passarem muito a dos fariseus, que nossas obras não seriam aceitas diante dele. Né? Ao mesmo tempo, a gente vive num país, um tempo difícil, um tempo de desestabilização e um processo de reestruturação, desencadeado especialmente por uma falta de clareza da real situação que nós vivíamos. Não é? Essa falta de clareza fez que muita gente tomasse decisões erradas, dessem passos, como diz o ditado, maior do que a perna, né? A começar pelo próprio governo, né? que fez e ainda não conseguiu resolver isso. E, de certa maneira, o Brasil vive um momento de se reajustar, de se restabelecer, de criativamente buscar saídas para enfrentar a realidade que está à nossa volta. E, inspirados por isso e pelo convite que a palavra de Deus tem feito a nós, é que Deus colocou no meu coração compartilhar um ciclo de mensagens a respeito, inspiradas por esse livro chamado Reconstrua a Sua Vida. Esse livro está comigo já há algum tempo, né? Já tem alguns anos que eu tive acesso a esse livro e foi muito edificante para mim quando o adquiri. É de um autor chamado Daley Galloway, que passa por uma situação muito difícil na vida dele, e a partir dessa situação difícil, ele busca em Deus saídas para reconstruir a sua vida. Não é? E a gente não quer fazer uma mera reprodução do livro, porque você poderia lê-lo simplesmente, mas nós queremos refletir a partir desse tema, 4 semanas, sobre princípios firmes, efetivos, para que nós possamos reorganizar nossa vida, e esse é um exercício de cada dia, a partir da palavra de Deus. Não é? Então, de maneira que essa palavra está sendo gravada, está sendo filmada, vai ser veiculada na internet, você pode assisti-la novamente, depois daqui, e você pode também convidar uma outra pessoa que não está aqui hoje, dizer assim, olha, a nossa igreja estará no culto da manhã, por 4 semanas, refletindo nesse tema. Então, você vai ter a chance de convidar pessoas, de desafiar pessoas, talvez a sua própria família, de você se colocar na mesa para ser avaliado por Deus. E eu só posso fazer isso aqui com os irmãos porque eu estou sobre a mesa. Não é? Porque eu estou e procuro estar constantemente no altar de Deus, na presença de Deus, para ser tratado por Ele, porque, como diz Paulo, dos pecadores eu sou maior. Não é? Ou seja, se eu sou maior em alguma coisa, eu devo estar incluído na lista de pecadores, porque em estatura não dá, e nas outras coisas também não é? Quer dizer, e por conta dessa necessidade, dessa fragilidade, a gente descobre que precisa de Deus. Descobre que a essência da vida está exatamente em se colocar nas mãos do Criador, daquele que me fez, daquele que me restaurou. Eu estava contando aqui agora cedo, né, agora de manhã, para os irmãos do culto das 8, que eu estava ontem num lugar comercial e eu fui pagar uma conta que deu R$ 77,77.
E aí a pessoa disse assim, tanto 7 é meu número de sorte, ela disse. Né? E eu disse assim, pois é, 7 é símbolo de plenitude. Você sabia que 7 é símbolo de plenitude? Ela disse, por quê? Por causa da criação? Eu nem tinha pensado na criação. Eu falei, sim, porque há coisas que só Deus pode fazer. Deus fez tudo em 7 dias e fez de maneira plena. E eu disse para ela, para que a sua vida seja plena, ela precisa estar nas mãos de Deus. Porque quando a nossa vida está na mão de Deus, a nossa vida é plena. E é a partir desse pressuposto de uma vida plena, de uma vida melhor, de uma vida que seja feliz, não sem lutas, não sem dificuldades, é que a gente se coloca à disposição de se rearrumar. Nos tempos de Jesus, os fariseus tiveram muita dificuldade de captar a essência do Evangelho de Jesus, porque eles carregavam consigo a ideia de uma vida pronta. E Jesus disse para eles, os sãos não precisam de remédio. Quem precisa de remédio são os doentes. E quem se acha enfermo vai achar cura em mim, porque Jesus veio para curar os enfermos, a libertar os cativos. Não é? Então, nós queremos nessa semana, nessas 4 semanas, o Senhor nos permitindo trabalhar sobre esse tema. A gente pode tirar daqui, para que a gente possa até acender a luz ali e ficar mais claro. Eu quero te convidar, então, quantos topam fazer essa caminhada comigo aqui? Vocês acham que é relevante, que é importante? Amém? Amém, irmãos? Não estou sentindo muita firmeza, não. Amém? Depois do sermão eu pergunto de novo, não é? Tá bom? Então, eu não espero te agradar, mas eu espero que essa palavra venha de Deus para o seu coração. Amém? Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no verso 18. Romanos, capítulo 8, verso 18. Eu quero te convidar a ficar em pé comigo. Romanos capítulo 8, verso 18. Amém? Porque tenho para mim por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos ler juntos conforme está no telão aqui, versículo 18. Versículo 18. 18? Isso. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Senhor, fala conosco, nós te clamamos, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quer dizer, como eu disse no início, a nossa expectativa como povo de Deus é a expectativa que há mais de Deus por nós. Nesse mesmo texto que a gente leu em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos é um tratado de fé, de esperança. O capítulo 8, particularmente, é um capítulo fundamental na nossa maneira de entender salvação. Não é? Paulo diz que a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Paulo diz que a criação anseia a revelação de Deus. E Paulo diz também aos irmãos em Roma, não é? Diz assim, olha, o momento que nós vivemos, as tribulações que nós vivemos no presente, não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada em nós. Nós temos uma tendência de viver e de acentuar as coisas difíceis, os problemas, as lutas, enquanto, na verdade, o que nós queremos firmar e aprender nessas semanas é que a promessa de Deus é que deve nos mover, a revelação de Jesus é que deve nos impulsionar, a convicção de que aquele que começou a boa obra na nossa vida vai completar é que me levanta todo dia, a certeza de que as lutas nada mais são do que uma oportunidade de forjar o meu caráter, de forjar a minha fé, de forjar a minha resistência. Eu falava aqui na semana passada que a poda de Deus vem sobre ramos frutíferos. Muitas vezes nós vivemos situações de poda de Deus na nossa vida, situações que Deus está nos tratando e nós não entendemos.
Porque nós muitas vezes infantilizamos a nossa fé, infantilizamos a nossa relação com Deus e esperamos sempre uma palavra de aprovação, enquanto, na verdade, para crescer, nós precisamos estar abertos ao tratar de Deus, ao cuidar de Deus. E aí nós crescemos e frutificamos, e Deus nos trata e nos poda para que a gente cresça e dê mais frutos ainda. Então, queridos, eu quero te desafiar em nome de Jesus a chegar na tua casa hoje, se você puder, seja com caneta, seja com seu computador, escrever um cartaz, colocar, não sei para onde você olha mais, né? Se é para o espelho, quem sabe você vai colocar na página de abertura do celular, que hoje em dia o pessoal olha mais para o celular, né? A hora que você abrir, vai estar lá: eu tenho por certo que aquele que começou a uma boa obra em mim vai completar. Mas não é esse o versículo, não, é esse aqui. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Amém? Você resume isso de uma forma criativa, poderosa e coloca visível. O que você acha? Dá para fazer? Amém? Coloca visível. A glória a ser revelada é maior. A graça a ser revelada é maior. O amor de Deus é maior. A cura é maior. A graça é maior. E sob esse impulso, sobre essa convicção, então, eu restabeleço a minha vida. Ao longo da minha caminhada como pastor, já participei de vários processos de reforma, de reestruturação. Tanto da vida da igreja, como da estrutura física. Todos os lugares por onde o Senhor me encaminhou, eu tive esse desafio, e muitas vezes desafiado pelo meu bispo, ou pela minha bispa, porque já fui dirigido pela bispa Marisa também, de assumir uma igreja que precisava rever a sua caminhada. Não é? E eu sempre tive muito temor de Deus, de não me movimentar antes que tivesse uma revelação clara da vontade de Deus. E é claro que esse claro é sempre progressivo, né? Mas sem que tivesse uma direção, um direcionamento de onde Deus estava apontando. Por outro lado, quando Deus aponta por um caminho, assim como você vai fazer uma casa nova, você começa pelo projeto arquitetônico, você começa desenhando no papel aonde você quer chegar. Na caminhada com Deus, eu preciso ter clareza para onde eu estou indo, porque quando eu consigo enxergar para onde eu vou, dá para enfrentar o ônus da reforma. Quem já viveu reforma aqui na sua vida? Dentro de casa. Meu Deus do céu. Não é? Que você assume uma obra e aí você está dentro daquela obra, você começa a espirrar, você guarda as suas coisas nas caixas, você não acha mais as suas coisas, que você não sabe onde foi, não é? Você sai do seu quarto para ir ao banheiro e dá de cara com uma pessoa estranha, você diz: opa, esqueci, é o pedreiro que está aqui em casa. Né? Você se vê desafiado a rever os seus limites, e sempre, quem mexe com obra aqui sabe, a obra sempre demanda um pouco mais do que a gente planejou. A conta financeira de obra é que pelo menos 30% a mais do que você orçou, você vai gastar. No mínimo. No mínimo, mesmo você fazendo um bom planejamento. Normalmente, o ideal é ficar em cima do que você planejou. Mas, via de regra, você gasta 30% a mais do que você planejou. Mas é muito mais fácil enfrentar o ônus da reforma quando eu sei para onde eu vou. Quando eu tenho um sonho. Quando eu tenho a clareza de aonde Deus está me chamando. E nesse processo de reconstruir, de reestruturar, de reorganizar a minha vida e a vida da igreja como um todo, a gente tem clareza disso, irmãos. Há um sonho maravilhoso de Deus para mim, para você, para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa igreja. Quando eu, como pastor da igreja, participo dos diversos movimentos, lugares e fragmentos e segmentos da vida dessa igreja, que muitos aqui não sabem, não conhecem, eu percebo claramente a mão de Deus, a graça de Deus, o mover de Deus nos dirigindo para um lugar novo, para um lugar diferente. E é como Isaías que diz assim: já está saindo a luz, acaso vocês não percebem? Vocês não conseguem ver? Já está saindo a luz. Há sinais do propósito de Deus para nós, para a igreja de Cristo.
E eu quero crer que se você está aqui, você faz parte disso. Eu atendi uma pessoa essa semana que está chegando para a nossa igreja. Não é? Por acaso, eu acho que ele não está aqui agora de manhã, mas está chegando para a nossa igreja. E disse para mim, pastor, eu senti de Deus de ficar aqui. Eu senti uma unção de Deus para ficar aqui. E não é porque aqui é melhor do que nenhum lugar, mas que para mim e para você e para essa pessoa que Deus está mandando aqui é o melhor lugar para estar. E eu disse para ele, porque há um propósito de Deus na sua chegada. Há um plano de Deus na sua chegada. Então eu quero começar dizendo isso. Eu e você, querido, precisamos nos abrir para o que Deus está fazendo. E quando Deus nos aponta por um caminho, a gente precisa estar disposto a viver as reformas e os processos que Ele quer nos convidar. E eu quero começar, então, dividindo esses princípios. E não fique preocupado, porque são 4 semanas, então não vou ter que acabar tudo hoje, tá certo? Então, você pode ficar tranquilo que hoje vamos trabalhar apenas 2. O primeiro a gente já trabalhou, né? Então são 3. Além do primeiro, que é nós estamos movidos na direção à promessa. A segunda coisa, ou a primeira, é aceitar, dentro desse caminho novo que Deus me apresenta, aceitar e acolher aquilo que eu não posso mudar. E me concentrar naquilo que efetivamente eu posso mudar. Essa é uma primeira questão importantíssima para quem se dispõe a entrar num processo de reforma, de construção. Quando você vai fazer uma obra, você precisa de algum órgão que testifique que a sua obra pode ser feita. Então não adianta você fazer projetos que não serão aprovados. Não adianta você se meter em esboços que nunca serão realizados, porque eles não podem ser realizados. Não é? Alguém dizer assim, eu gostaria de fazer um prédio todo de tijolo, aquele, como se faz no norte, de pau a pique. Né? Quero fazer um prédio, eu acho tão bonito. Isso não dá para fazer mais, isso é uma estrutura do passado que não serve mais. Não dá para fazer um prédio de pau a pique. Né? Então eu tenho que discernir, no meu processo de mudanças, quais são as coisas que eu não posso mudar. O ser humano, a partir do pecado, ele caiu no engano de achar que ele pode tudo. O pecado original é exatamente essa ideia equivocada do ser humano se achar Deus. Ele tem uma falsa pretensão de que tudo está debaixo das suas mãos, e da sua vontade, e do seu querer. E o pior é que quando ele faz isso, então ele se vê submetido a uma demanda, ele cria uma demanda, ele cria uma ansiedade, ele cria um desejo, muitas vezes firmado em expectativas irreais. Vou te dar um exemplo. Você vive uma experiência traumática no seu passado. E você não consegue se livrar dessa experiência, talvez uma experiência infeliz num local de trabalho, talvez um relacionamento amoroso que não prospera, talvez uma perda substancial que você viveu no passado, uma situação que você gostaria de ter feito diferente, e você carrega o peso desse passado com você, e você diz, se eu pudesse voltar atrás, eu queria que aquilo tivesse sido diferente, por que fulano não me tratou de maneira diferente? E você traz esse passado constantemente com você, porque você não consegue se liberar dele. A primeira coisa que eu preciso descobrir, por exemplo, é que eu não posso mudar o passado. Não há nada que eu faça hoje que mude o meu passado. Eu posso sim mudar o presente, a forma de lidar com esse passado. Essa é uma outra questão que a gente conversa daqui a pouco. Mas eu não tenho poder de voltar lá atrás. Eu não tenho poder de remodelar uma coisa que já foi. Então eu preciso acatar e aceitar que isso eu não posso mudar. Eu não posso mudar o passado. Deus, que é Deus, não se mete no passado. Ele deu ao ser humano a possibilidade de viver o presente o tempo inteiro. Por isso que quando a Bíblia, Moisés pede a Deus para dizer quem ele é, como é que ele vai se apresentar, Deus diz assim, eu sou Moisés, eu sou o que sou. Deus não diz eu fui, eu vou ser, ele é. Entendeu? Deus é. Deus será sempre
presente. Deus não cabe no passado. Ele age sempre, a ação de Deus é daqui para frente. É daqui para a eternidade. Porque Ele é antes do tempo. A noção de tempo nossa não combina com Deus. Então eu preciso me dar conta de situações que eu não posso mudar. Outra coisa que eu não posso mudar. Eu não posso mudar as pessoas. E está aí uma situação que é difícil para a gente encarar, não é? A gente tem uma expectativa de que pode mudar as pessoas. Muita gente casa dizendo assim, depois que casar eu mudo. Mudo ele, mudo ela. Você pode ter uma pessoa melhorada. E aí eu vou falar sobre como é que a gente muda pessoas. A gente não muda. Quem muda pessoas é o Senhor. Mas mesmo o Senhor é só com um novo nascimento. Ou seja, para mudar tem que nascer de novo. Então não é mudar, é uma outra pessoa. Concorda comigo? É uma outra pessoa. Aquela pessoa precisa morrer, precisa ser crucificado para que ressuscite uma outra. Então, não é mudança, concorda comigo? É renascimento. Por isso que Jesus vira para Nicodemos e diz assim, Nicodemos, você se importa de eu te falar um negócio? Você tem que nascer de novo. E ele fala assim, mas como é que é isso? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, sendo velho? Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Entendeu? E nós temos a falsa expectativa de que com o nosso muito esforço a gente vai conseguir mudar as pessoas. A gente não muda as pessoas. Esse é um esforço inútil, que muitas vezes traz canseira, enfado, contendas, divisões. Não é? Eu já contei isso aqui. De caminhar com um casal durante um período, aconselhando e fazendo que eles se ouvissem mutuamente. Não é? E chegou a um determinado nível da conversa em que nós fomos ajustando acordos que precisavam ser revistos, e isso é natural, não é? A gente muda os acordos para poder servir melhor. Mas chegou a um ponto que eu disse o seguinte, eu perguntei um para o outro, vocês estão dispostos a amar um ao outro, mesmo que essa coisa na vida dele não mude? Mesmo que essa situação, e é claro que nós não estamos falando aqui de pecado, né, irmãos? Porque pecado não faz parte da nossa natureza. Pecado a gente se arrepende e Deus tira, amém? Não é de pecado, nós estamos falando de temperamentos. Eu perguntei se ele não mudar, você continua amando ele a si mesmo? O seu amor é maior do que a falta dele? Porque pense bem se nós tivéssemos que mudar para sermos aceitos pelo Senhor. Nenhum de nós seria aceito. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Eu não posso mudar a velocidade que as coisas acontecem. Eu não posso mudar o clima. Eu não posso mudar o tic-tac do relógio. Não tem jeito. Não deu tempo. Quantas vezes você queria que o seu dia tivesse 25 horas? Hein? Quantas vezes você olhou no relógio e disse assim, meu Deus, esse relógio podia voltar 1 hora, né? Hoje eu acordei para vir para cá às 7h15, né? Eu fui deitar ontem, já era mais de 1 hora. Eu queria ter mais 1 horinha hoje, né? Quem é que não quer ter? Não é? Mas tem coisas que a gente não pode mudar. É difícil isso, né? Nós estamos acostumados a uma mensagem que nos diz que nós temos tudo sob os nossos pés. Mas não é verdade. Nós somos como poeira do universo. No entanto, ainda somos amados, tratados como filhos de Deus. De que serve isso? De que serve essa constatação de que há coisas que eu não posso mudar? Primeiro, você vai parar de gastar tempo e energia vital, a tua energia na vida, com aquilo que você não pode mudar. Eu aprendi com o pastor Mano, que vai ser bispo agora, o seguinte. Ele me disse o seguinte. Evander, já tem algum tempo que ele me falou isso. Quando Deus quer
que você seja parte de uma mudança, Ele vai te dar autoridades para poder participar dessa mudança. Ele vai te investir de autoridade. Quando Deus não te investe autoridade, ou seja, Ele não te coloca num lugar de exercer autoridade, você só ora. Você intercede. E é por isso que a Bíblia diz que eu não vou receber provação que não fosse humana. Às vezes Deus não dá provação, mas eu vou atrás dela. Entendeu? A Deus não dá o peso, mas eu quero carregar. Não é? Quem tem filho pequeno, que já viajou com seus filhos, né, e os meninos começam a crescer e querem carregar uma mala pesada para mostrar que está crescendo. Às vezes a gente quer fazer isso. Deus não deu o peso, Deus não deu a mala, Deus não deu a carga, mas você quer pegar. A todo custo. Não é? Então eu vou reconhecer meus limites, eu vou entender aqui eu não vou. Você se torna vencedor sobre esses limites, uma vez que eles não monopolizam mais as suas vidas. Eles não são gestores da sua energia. Se você descobre uma situação que está além das suas forças, o que Deus já te deu força para fazer, você faz. O que Deus não te deu força para fazer, você vai para onde, querido? Para o altar. Há situações na minha vida sobre as quais eu não tinha nada a fazer, a não ser orar. Porque se eu sou limitado, o meu Deus é infinito em poder. Se eu não consigo ver tudo, meu Deus vê todas as coisas. Quando eu me percebo limitado, eu não fico fraco, não. E não há problema em ficar fraco, porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então, reconhecer que eu não posso mudar, me joga no altar e diz, Senhor, eu não tenho o que fazer. Senhor, eu não sei resolver. Eu não tenho a saída, só das tuas mãos. E fala com o teu irmão assim, das mãos de Deus vem resposta. Amém, querido? Das mãos de Deus há sempre resposta para o seu povo. Mas enquanto eu me sinto Senhor sobre todas as coisas, eu às vezes fico quebrando a cabeça. Eu me lembro de um momento marcante na minha adolescência, que eu sempre fui, assim, eu não gosto da expressão que o pessoal usa, rato de igreja, porque rato a gente tem que... Mas eu sempre fui daqueles, assim, igrejeiro, de estar... Né? E eu, às vezes, costumava chegar na minha igreja lá de Teoflotone, tinha o culto, a escola no caso 9 horas, eu chegava às 8, 8h30, e tinha um tempo de oração, o pessoal estava varrendo. E alguns momentos eu ia, assim, momentos difíceis. Eu me lembro um dia especial, que eu estava com uma angústia de adolescente, né? Vocês podem imaginar o que é, né? Por uma namorada, sabe? Aquela situação, né? E eu tinha feito tudo que eu podia fazer. E eu me lembro de um dia em que no altar cantou aquele hino, tudo a ti, Jesus, consagro. Tudo entregarei, tudo deixarei. E às vezes cai a ficha, e esse é um termo velho também, né? Os adolescentes nem sabem o que é cair a ficha, né? Não se usa mais esse negócio de ficha, né? Cai a ficha é quando a ligação completa, né? No orelhão que tinha aquelas fichinhas, né? Cai a ficha, às vezes, que a gente perdeu um tempo tremendo. E aí você chega no altar e diz assim, Senhor, não tem mais o que fazer. Toma nas tuas mãos. Mas já podia estar nas mãos de Deus há tanto tempo. Aí você se rende e Deus dá a resposta. Essa resposta podia ter vindo antes. Mas não veio porque eu achei que podia fazer o que eu não podia fazer. Então, descobrir o que eu não posso mudar me ajuda a descobrir também o que eu posso mudar. Entendeu? Então, eu vou gastar meu foco, minha energia no que eu posso efetivamente mudar. Eu posso mudar minhas escolhas. Eu posso mudar minhas atitudes. Eu posso mudar as minhas reações diante das situações, diante das Há pouco tempo atrás, eu participava de uma reunião assim acalorada, né, e uma pessoa jogou uma palavra assim para mim na reunião, daquelas que era para eu ter uma reação. Aí o sangue subiu, ferveu, eu respirei e brinquei com ele. Depois eu mandei um beijinho.
E no final da reunião, e durante a reunião eu continuei, era uma reunião de pastores, e reunião de pastores também de vez em quando fica quente, né? Preparação para o concílio geral, né? Pastores, leigos. E eu comecei a brincar com o que aquela pessoa disse para mim, e aquela coisa que era para ser um motivo de problema virou uma brincadeira. E a gente superou aquilo. Porque a gente não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa pensar exatamente igual a mim. Não. Eu tenho um chamado, você tem outro, mas nós somos um só em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então eu vou descobrir que eu posso mudar minha reação. Eu posso mudar minhas prioridades. Eu posso mudar a forma de ver a vida. Posso mudar a mim mesmo. Eu posso mudar. E tem um princípio da física que toda ação gera uma reação. Você não pode mudar o outro. Mas eu quero te dar uma garantia que não é minha, é da vida. Quando você muda, naturalmente você começa a gerar uma reação diferente à sua volta. Entendeu? É por isso que a Bíblia diz que há castas que só saem com jejum e oração. Sabe por que é o jejum e oração? Entra. Porque há castas que você vai precisar de muito mais discernimento e autoridade para enfrentar do que outras. O jejum não é para pelejar contra a casta e contra o demônio, não. O jejum é para te dar discernimento. Entendeu? É para mudar você. O jejum não é para combater o demônio. O jejum é para mudar você. Quando eu jejuo, eu mudo a minha perspectiva, eu mudo o meu modo de ver, eu mudo o meu olhar, eu vejo mais amplamente. E aí na medida que eu mudo, eu recebo de Deus autoridade, ferramentas, capacidade para enfrentar a casta, o demônio, o principado, as situações que se levantam contra mim. O que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes, nós permitimos que o demônio, que a casta, que os problemas, que as situações determinem a nossa agenda. Determinem as nossas reações. Determinem os nossos comportamentos. Só que nós não somos guiados por vista. Nós não somos guiados por circunstâncias. Nós somos guiados pela revelação de Deus. Amém, queridos? Então, quando você descobre o que você não pode mudar, você descobre que há coisas que você pode mudar. Eu me lembro, e eu poderia narrar várias situações para você. Várias situações para você. De impasses, de situações, de problemas que se apresentaram para mim. E o que eu fiz foi orar. Orar e orar. E na medida que eu orei, jejuei, busquei a face de Deus, Deus me apontou caminhos para que eu mudasse a minha ação. E a partir da minha mudança, da minha tomada de decisões, Deus desencadeava uma geração nova, uma situação nova. Quantos creem aqui que você pode ser instrumento de Deus no processo de mudanças? Fale comigo, fala com o teu irmão assim, por favor, fale com ele. Comece por você a mudança, comece por você. Comece por você. Eu aprendi com o meu discipulador, com o pastor Lutero, que aquelas coisas que mais me desafiam deve ser fruto do meu maior esforço de oração. E quando a gente ora, irmãos, o pastor Jeremias tem uma frase que diz assim: o céu se move, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Amém? Eu trabalharia mais um princípio hoje, mas eu vou ficar só com esse. Então nós trabalhamos 2 princípios hoje. O primeiro, e aí deixa só para fechar esse princípio, tem uma oração bonita que o pessoal do AA usa, que o pessoal, todo mundo que vai tratar com enfrentamento de adição usa, que é a oração da serenidade.
A oração da serenidade diz assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que posso. E sabedoria para discernir a diferença. Vamos repetir? Deus, fique em pé, vamos falar juntos em pé. Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que posso. E sabedoria para discernir a diferença. Amém? Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre, nesse processo de reconstrução da vida, sobre enfrentamento de culpa. Muitas vezes a gente não consegue andar porque nós estamos presos em culpas. Nós vamos falar sobre a maravilhosa descoberta de quem você é, da identidade que Deus te deu. E vamos falar também sobre, e aí acho que a gente vai se encontrar e você pode aprofundar isso na classe de escola dominical que está sendo oferecida, né? Nós vamos falar sobre autopiedade e cura emocional. Então nós vamos conversar sobre esses temas na próxima semana. Então eu quero convidar você a se comprometer a estar aqui e se comprometer a trazer alguém que você sabe que precisa restabelecer, reorganizar a sua vida. Então, querido, se você quer dar esse passo, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente dizendo assim: Deus, eu quero tomar posse da promessa e eu quero aprender a aceitar coisas que não posso mudar e mudar aquilo que eu posso mudar. Sai do seu altar, do seu lugar. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.